Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que é, assim, a base de tudo: o processo de conhecer a Deus segundo as Escrituras. A gente vai fazer uma jornada saindo de ideias mais abstratas sobre quem é Deus para chegar num relacionamento que pode ser pessoal e transformador. E sabe, a grande pergunta que vai guiar a gente aqui é justamente essa. Como é que dá para conhecer um ser que, por definição, é maior do que a nossa capacidade de entender tudo? A Bíblia parece que nos dá um mapa. E é esse mapa que a gente vai explorar agora. Para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 6 pontos bem importantes. Primeiro, a essência e o caráter de Deus. Depois, os caminhos para a gente ter esse conhecimento, o papel central de Cristo nisso tudo, como a gente sai do estudo para a obediência e, no final, como esse conhecimento realmente transforma a vida. Bora começar com a essência. Então, para começar, um ponto de partida é focar não em quem Deus é, mas no que Ele é. A Bíblia define a natureza dele com alguns atributos que são, assim, o alicerce para a gente construir qualquer outro entendimento. O primeiro atributo é a onipotência. A ideia aqui é que ele é todo-poderoso. Lá em Apocalipse, por exemplo, a imagem é de alguém que reina com um poder absoluto sobre toda a criação. Nada escapa do controle dele. Em seguida vem a onisciência, ou seja, a ideia de que Deus sabe absolutamente tudo. É o que o livro de Hebreus diz, né? Que nada, absolutamente nada, fica escondido dos olhos dele. O conhecimento dele é total, engloba passado, presente e futuro. E para fechar essa tríade, temos a onipresença. Deus não tem limite de espaço. A gente tem aquela pergunta lá em Jeremias, que é quase retórica, né? Como alguém poderia se esconder dele se ele preenche os céus e a terra? Ok, então a gente já tem essa base, né? Onipotente, onisciente, onipresente. Mas a Bíblia vai muito além disso. Ela não mostra só um ser superpoderoso. Ela revela uma personalidade, um caráter. Agora a gente sai um pouco do o que ele é para começar a entender quem ele é. E o momento chave para entender isso é quando o próprio Deus se define. Lembra quando Moisés pergunta o nome dele? A resposta é: eu serei. Essa frase, ela é super profunda. Aponta para a ideia de que ele existe por si mesmo, não depende de nada. Ele simplesmente é, e sempre vai ser. E esse ser eterno que simplesmente é, se mostra pra gente em papéis que a gente consegue entender, papéis de relacionamento. Ele é apresentado como um pai amoroso, mas ao mesmo tempo um juiz justo que age com retidão. E, um ponto muito importante, alguém que é fiel no que promete, um verdadeiro pilar de confiança. Beleza, então, a gente já falou da essência, do caráter, mas afinal, como é que as pessoas foram conhecendo a Deus ao longo do tempo? Vamos dar uma olhada nos caminhos que a Bíblia descreve. Basicamente, as Escrituras mostram 2 caminhos principais para isso. Um caminho é através de intermediários, como profetas, sacerdotes, reis. Mas, ao mesmo tempo, existe sempre um convite para algo mais direto. Uma busca pessoal, um relacionamento sem intermediários, de buscar a Deus de todo o coração, como diz lá em Jeremias. E é aqui que a história toda chega num ponto de virada, sabe? Um ponto crucial. Todas as revelações que vieram antes, de alguma forma, preparavam o terreno para uma revelação que seria a mais clara e completa de todas. Pensa bem, Deus falou por profetas, por eventos na história, de várias formas, mas a Bíblia vai criando uma expectativa de que em algum momento a comunicação seria, a mais clara e definitiva possível. E aí vem o clímax dessa história. A carta aos Hebreus diz que essa palavra final de Deus veio através do Filho, Jesus Cristo. Ou seja, Jesus não é só mais um profeta trazendo uma mensagem. A ideia aqui é que ele é a mensagem. É o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses: Cristo é a imagem do Deus invisível. E essa é a grande virada. O conhecimento de Deus, que era muitas vezes abstrato, agora se torna visível, palpável, pessoal. O invisível se torna visível nele. Certo? A revelação plena, então, está em Cristo. Mas e aí, como a gente se apropria disso? A Bíblia deixa claro que não é só sentar e absorver. Exige uma resposta, uma ação da nossa parte. E o primeiro passo prático tem a ver com como a gente lida com as Escrituras. Existe uma baita diferença entre dar uma lida por cima, só para pegar umas informações, e um estudo de verdade, né? Aquele que busca entender o contexto, a verdade por trás do texto e como aplicar isso na vida real. E esse ponto aqui é fundamental. Para a visão bíblica, não adianta nada o conhecimento ficar só na cabeça. O verdadeiro conhecer a Deus transborda em ação, em obediência prática. Não basta saber que Cristo ensinou sobre o amor,
É preciso colocar esse amor em prática. A fé se mostra nas ações. E com isso, a gente chega na nossa última parte. Afinal, para que tudo isso? Qual o objetivo final dessa jornada toda de conhecer, estudar, obedecer? Qual o resultado que se espera segundo as Escrituras? E a resposta, segundo as Escrituras, está aqui, numa oração do próprio Jesus. Repara bem, a vida eterna aqui não é definida como um lugar para onde se vai ou sobreviver para sempre. Ela é definida como conhecer a Deus e a Jesus. Esse relacionamento íntimo é a própria essência da vida eterna. E olha só que interessante, a gente termina com uma pergunta, assim como começamos. Se conhecer a Deus não é um evento único, algo que acontece uma vez e pronto, mas sim um processo contínuo de revelação, de estudo, de obediência, então a pergunta que fica para cada um não é "cheguei lá", mas sim "qual é o meu próximo passo nesse caminho?".